Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao PET 6, da segunda semana, do oitavo ano, e ele traz como temática a Guerra do Paraguai. Aqui no Brasil a gente trabalha como Guerra do Paraguai. Porém, se você for no Paraguai, eles vão trabalhar com a Guerra da Tríplice Aliança, que é uma das questões que ele vai pedir para você nas suas atividades, lá na letra C. A gente vai ver o porquê disso. Bom, então, basicamente, quando a gente trabalha com guerra, a gente sabe que normalmente, 99,999%, como que funciona? É por questões econômicas, É uma elite, que governa o país que vai entrar em guerra. E quem vai parar a guerra lutar é quem? Os trabalhadores, aquela classe popular. Não é? E depois, no final, o desfecho é o quê? Os ricos se beneficiando com isso, pela crise de alguns países. E outros países aproveitam a crise de outros para fazer o quê? Fingir que tem amizade, vai falar, vou te prestar um dinheiro para você se reconstruir e tal. Então, ganhar lucros com isso, com essas relações econômicas. Então, por isso que a gente fala, a relação econômica é o que vai ditar praticamente tudo na sociedade, mundial, não só do Brasil. A cultura é pautada na economia, tudo é voltado para a economia. Então, se a gente entender a economia do local, a gente consegue compreender a cultura, como as pessoas se relacionam ali. Por isso que eu falei para você, lá naquele período lá atrás era um sistema econômico escravagista, que é movido por escravos, depois foi feudalismo, que era a relação de servidão, depois foi capitalismo, que é a relação de consumo, o tempo todo, que é o que acontece aqui, e também depois o socialismo, que é uma espécie de cooperação entre a sociedade. Bom, então essa guerra do Paraguai é o Paraguai contra alguém, não é? Quem são esses alguém? Aí, o Brasil, Argentina, lembre-se, tríplice vem de 3, Argentina e uma parte do Uruguai. Tem professores que colocam o Uruguai para facilitar o entendimento, porém não é bom colocar o Uruguai, então é parte do Uruguai. Parte do Uruguai. Como assim? Porque tinha eleições lá nesse momento, e uma parte defendia a tríplice e outra parte defendia o Paraguai. Isso que a gente vai ver mais à frente. Ele traz um texto base, um texto suporte, e nesse texto suporte ele traz todas as respostas que você precisa para fazer as suas atividades. Então você não precisa procurar em local algum, basta você ler o texto, você consegue fazer as questões. É o que eu fiz hoje. Hoje eu não tirei nada da internet, eu só fiz aquela relação de compreensão de texto, ler as questões, buscar no texto e inserir nas respostas, tá ok? Então vamos lá para a questão, lá na página 64, Olha a primeira atividade. Atividade 1. Diante do texto acima, responda as seguintes questões acerca da Guerra do Paraguai. Bom, então você lê o texto e faz as respostas, como eu já disse agora há pouco. Qual era o interesse do governo brasileiro nas eleições uruguaias de 1864? Então tá lá, qual que era o interesse do Brasil nas eleições uruguaias de 1864? É o que eu disse, é parte do Uruguai por quê? Porque tinha eleições, uma parte apoiava o Brasil, outra parte apoiava o Paraguai. Então qual que é o interesse do Brasil? Apoiar aquela parte que apoia o Brasil, E por que o Brasil vai apoiar? Por questões econômicas. Vocês lembram eu falar, olha, tudo que a gente vai ver, essas relações sociais, ela depende da questão econômica. Por isso que a gente vai ver, tá lá. Questão número 1, por que o brasileiro apoiava? Brasileiro não, o governo brasileiro. O governo brasileiro, mas a elite buscava continuar exercendo seu domínio político sobre a
a sociedade cisplatina. O que é cisplatina? Aquele pedaço ali onde hoje é o Uruguai. Porque quando a gente pega Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, eles são praticamente vizinhos, eles são grudados ali. Então, o grande foco aqui era o quê? Por territórios. A briga era por território, né? Porque aquele território ajudava, beneficiava a economia. Desta vez, visava interferir politicamente nas eleições uruguaias, marcadas para aquele ano. Então, eles pretendiam ainda fazer o quê? Ter domínio de algumas regiões da Cisplatina. Entendeu? Por isso que é um período que eles vão trabalhar, o foco aqui é economia e território, que aquele território ali vai ajudar, né, a economia deles a alavancar, a aumentar, não é? Ele precisa dessa parte. E o Paraguai também, por quê? Porque o Paraguai, dentre esses países aqui, ó, é o único que não tem saída para o Oceano Atlântico. E normalmente, qual que é o grande mercado que eles vão ganhar dinheiro, relações econômicas para vender, visto que esses países é praticamente movida pela agricultura, por matérias-primas? A Europa, não é? Então, para o Paraguai sair com seus produtos e ir lá para a Europa, ele precisa passar por onde? Ou para o Brasil, por algum desses pedaços aqui. Então, se esses países aqui, se o Paraguai vai passar por lá, o que esses países vão cobrar? Pedágio, né? Se eles cobram pedágio, taxações, então aquele produto que o Paraguai tinha, ele sairia mais caro. Então, na hora do retorno, né, lucrativo, não seria tanto se ele tivesse saída para o mar. Porque se ele tivesse saída para o mar, o que ia acontecer? Ele não iria precisar pagar pedágio. Está vendo que sempre envolve essas questões de guerra, envolve o lado econômico? Então era esse pedaço. Então era mais para o território. Por quê? Porque isso ajudava a economia do país. Bom, então vamos lá para a letra B. Qual a importância, de novo, qual a importância econômica da bacia do Prata na região no século XIX? O que é bacia do Prata? É o mesmo local aqui, ó, Cisplatina, é a mesma coisa. Então, às vezes eles trocam um pelo outro, mas é a mesma região. Então, qual que era a importância econômica do Rio da Prata para a região do século XIX? Então, tá lá. O que representava para o Brasil? Representava a única comunicação da província do Mato Grosso, que é a região que faz, né, vizinhança com o Paraguai, com a capital do Império, com a capital do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro. Representava também a única forma de escoamento, a passagem da produção paraguaia, uma vez que este país não tinha saídas para o mar, fazendo-os dependente das águas destes rios para sobreviver economicamente. Está vendo que novamente ele está dizendo que são relações econômicas, está vendo? E o único lugar que o Paraguai passava, ele passava pelo rio Paraguai. E às vezes o Brasil tinha que passar pelo rio do Paraguai. Então o Paraguai, no primeiro momento também, o que ele fez? Ele começou a dificultar a passagem do Brasil pelo Paraguai. Então dificultava essa relação do Mato Grosso aqui, a saída de naus, né? Naus são barcos, a chegada lá na capital. Então tinha esse problema. Então, da mesma forma que o Brasil dificultava, o Paraguai começou a dificultar. Então, os dois começaram a entrar em atrito. Né? Na hora que ele começou a entrar em atrito, o que aconteceu? Vai rolar uma guerra entre eles ali. Né? Então, ainda vai juntar alguns países aí, vão lutar nessa guerra aí, né? Chamada Guerra do Paraguai para nós brasileiros e Guerra da Tríplice Aliança para os paraguaios. Letra C. O que foi a tríplice? Tríplice, três, né? Aliança entre três, né? Três pessoas, então vai como se fosse um casamento, né? Vai se
unir. Então o que foi a tríplice, as três alianças? A tríplice aliança era, tá lá, as tropas do Brasil, Argentina e os colorados do Uruguai. Colorados do Uruguai é porque existiam dois partidos ali nas eleições do Uruguai, e um era os blancos, né, que eram aqueles grandes proprietários de terra, a elite mesmo, a top, né, que tinha muito dinheiro, e os colorados eram aqueles comerciantes, aqueles que estavam um pouco abaixo da elite, né? Então, o que acontecia? Os colorados, eles apoiavam esse pedaço aqui, ó, a Tríplice Aliança. Já os blancos apoiavam o Paraguai. Então, o que o Paraguai fez? Ele começou a interferir nas eleições do Uruguai. E o Brasil também. Por quê? Porque o Brasil, né, apoiava os colorados. Já o Brasil apoiava os colorados e o Paraguai apoiava os blancos. Não é o que acontece aqui? Às vezes você vê um país, por exemplo, russo apoiando partido de esquerda aqui e os Estados Unidos apoiando a direita aqui, né? Então dá esse confronto de ideias. Então, os outros países pensam por quê? Porque se o governo tiver os colorados, a relação econômica entre Uruguai e Brasil vai ser boa. Mas se eles ganharem e forem os blancos vão preferir fazer relações econômicas do que o Brasil. Então tem essa relação aí entre esses dois aí. E nesse momento, né, às vezes você vai escutar, o Paraguai estava se tornando uma grande potência. Não era isso, ele tinha, né, ele tinha, como se fala, a tendência que ele se transformaria, né, numa das melhores mercados financeiros aqui do Brasil, no Brasil da América, né? Então ele tinha grande vantagem econômica quanto a isso, mas não é que ele seja uma grande potência, é a grande potência da América, os Estados Unidos, mas tinha toda uma tendência que ele ia se transformar num país bom economicamente, né? Com economia boa. Porém, entra a guerra, o que a guerra faz? Traz crises para todos os envolvidos, né? Letra D. Qual o impacto do conflito para a nação paraguaia? A gente sabe que conflito ele sempre traz prejuízos, né? Então a gente vai ver aqui na letra D. O país mais prejudicado no conflito foi o Paraguai, né? Uma vez que eram 3 países praticamente, né, contra eles, tá lá. Uma vez que o conflito ocorreu em suas terras, né, gerando grande destruição de sua infraestrutura, né, as construções do Paraguai e economia, porque ele teve que parar, né, a sua relação econômica com outros países para quê? Para lutar. Se ele conseguisse terras, aí iria facilitar a vida dele. E gastar dinheiro também com isso, né? Como perdas de guerra, teve que ceder parte do seu território, tá vendo que sempre essa relação, sempre esse foco em guerras, territórios. A Argentina teve que ceder para a Argentina e para o Brasil. Então, se ele estava lutando por territórios, ele perdeu o território, então a crise vai aumentar, não é? Enfraquecendo ainda mais as suas tentativas de recuperação. Até os dias atuais, a sociedade paraguaia buscava se recuperar deste violento conflito, o conflito mais sangrento que a América teve, né? E a gente sabe que até os dias de hoje, né, o Paraguai passa por uma certa dificuldade econômica, né, ou financeira. E para a última questão, porque podemos afirmar que o conflito foi oneroso ao Império do Brasil. O que é oneroso? É que você ganhou vantagens, mas você tem obrigações. Tá lá. Para o Brasil, a guerra representou uma profunda crise econômica, né? É uma das partes ruins, né? Que trouxe prejuízo. Uma vez que o Império Brasileiro custeava quase todas as despesas da Tríplice Aliança. Então, um dos motivos também do Brasil não ter uma economia boa é porque uma delas também não entrou na Guerra do Paraguai. Então, ele estava bancando uma guerra. Então,
Ele não está bancando somente soldados, ele estava bancando outros, né? Então isso vai trazer um prejuízo econômico. Então esse parte oneroso, essa é a parte ruim, né, da guerra, e a parte boa, né, que essa não é oneroso, é a parte ruim e a parte boa, o que você ganhou e o que você perdeu. Entretanto, o exército brasileiro voltou ao país extremamente valorizado. Então o exército ganhou, porém a economia perdeu, dando a este grupo social um grande poder político na segunda metade do século XIX no Brasil. Então, para Dom Pedro também isso vai ser ruim, não é? Por quê? Porque Dom Pedro, né, que deu início a essa guerra também, o que vai acontecer? Ele vai perder economicamente e, ao mesmo tempo, ele vai valorizar o exército. Exército esse que vai fazer o que com Dom Pedro II? Retirar ele do poder e assumir o poder. Então a gente vai ver isso mais adiante. Beleza? Pessoal, então essa aí é a correção do PET 6 da segunda semana do 8º ano. Então na próxima semana a gente dá início à terceira semana. Beleza? Então até a próxima e faça essa correção aí e depois me encaminhe essas atividades. Beleza? Então até a próxima e bons estudos.